E o Abel Ferreira, claro que teve que falar também sobre o resultado na entrevista coletiva, porém, falou também de um assunto muito mais importante, aí sim, caso de vida ou morte, que é a pandemia, os números da Covid-19 subindo estratosfericamente aqui no Brasil, principalmente, nova casa do português, e o Abel Ferreira refletiu assim a respeito do tema. Mais do que falar do surto do que se passou no Corinthians, eu gostava de apelar à responsabilidade de todos. Deixem-me dizer-vos isto, eu quando cheguei aqui fiquei um bocadinho espantado, porque nós na Europa, pelo menos em Portugal, nós tivemos 2 vezes lockdown, e falo lockdown ficar em casa, não é sair, é em casa, só sair para comprar alimentos essenciais. E quando cheguei aqui vi que de facto as regras tinham que ser mais apertadas. E de facto assusta-me ver a quantidade de mortos, independentemente de ser 1, ou ser 2.000, ou ser 5.000, ou ser, para mim é exatamente igual, porque eu gosto muito de futebol, adoro futebol, sou apaixonado por futebol, mas futebol sem vida não é nada, e para mim há a vida que está acima daquilo que é o futebol. Acima de tudo, o que posso dizer é que temos de ter todos responsabilidades, porque não é por mim, é por nós, é por mim, é por ti, é por todos nós, e assusta-me quando ligo o jornal e vejo as notícias da quantidade de mortes, leio as notícias de quantos hospitais estão a ficar lotados, e acho que nós temos que, neste momento, esquecer o clubismo, esquecer a rivalidade e lutarmos todos por uma causa, porque assim, esse é um adversário que não tem dó nem piedade e mata quem for preciso. Assim, ó, assina embaixo tudo que disse o Abel, só tem uma coisa, tem que valer sempre. Palmeiras recentemente fez uma festa para 250 pessoas para comemorar o título da Libertadores. Aí parece que não assustou. É que assim, Garrafa, eu vou ter a oportunidade de falar isso também daqui a pouquinho, daqui a pouquinho. É que as notícias, elas vão sendo alteradas. É que era outra fase, estava em outra fase. Desnecessário. Me desculpe. Mas aí... Desnecessário. Reunir 250 pessoas, 200 pessoas, sim, desnecessário. Não tem que reunir. Bom, a preocupação com o crescimento dos casos da Covid-19 no Brasil foi tema recorrente nas entrevistas coletivas após os jogos dos campeonatos estaduais pelo Brasil. O técnico Lisca, do América Mineiro, se manifestou de forma contundente, mas foi rebatido por Renato Gaúcho do Grêmio. Então vamos acompanhar toda a novela. Cara, eu vou aproveitar essa tua deixa e vou fazer um apelo às autoridades do Brasil, sabe? E principalmente à CBF. É quase inacreditável que saiu uma tabela da Copa do Brasil hoje, com jogos dia 10, 17, 80 clubes que nós vamos levar jogadores com delegação de 30 pessoas para um lado, para o outro do país. O nosso país parou, gente. Não tem lugar nos hospitais. Eu estou perdendo amigos treinadores. Não é hora mais, cara, é hora de segurar a vida, velho. Aqui no Mineiro, tudo bem, é mais perto, mas vai pegar uma delegação do Sul e levar para Manaus. Como que vocês vão fazer isso, gente? Presidente Caboclo, pelo amor de Deus. Juninho Paulista, Tite, Kleber Xavier, as autoridades. Nós estamos apavorados, pelo amor de Deus. Eu adoro o Lisca, e cada um tem sua opinião. Você vai pegar 10 pessoas, daqui a pouco se divide as opiniões, mas eu queria deixar bem claro isso, que o futebol é o local mais, não que seja 100%, mas é o local mais seguro. Então a gente está fazendo até, entre aspas, um benefício, um favor para o povo, porque no momento que a gente trabalha, nós estamos arriscando também, mas no momento que a gente joga, é um motivo para o torcedor de qualquer clube ficar em casa para poder assistir uma partida de futebol. Se não tivesse esse problema, não tivesse essa segurança, lógico que nós não iríamos trabalhar. Mas isso não quer dizer que nós estamos 100% garantidos. Mas, infelizmente, também não pode parar tudo no país. Complicado. O meia Richarlison, ex-São Paulo e hoje no noroeste de Bauru, entrou na polêmica repostando uma rede social um texto publicado anteriormente pelo internauta Geraldo Filho. Vamos destacar aí os principais trechos para vocês. Lisca quer que pare o futebol. Lisca quer que pare o futebol. Ok, tudo bem. Eu até concordaria com isso se não fosse o Lisca falando. Lisca, no dia 19 de novembro de 2020, comemorou sua vitória diante do Internacional pela Copa do Brasil, que ele tanto está abominando hoje, nos braços da galera. Com 100 mil na conta todo mês, eu não queria ficar em casa só agora, queria para o resto da vida. Cansamos da pandemia, as mortes já superam o que podemos chamar de tragédias diárias, mas também não dá mais para aguentar tanta hipocrisia
hipocrisia encapuzada de heroísmo. Então, agora vamos abrir aqui para as discussões e para todos os temas e tudo mais. Celso, por favor. Então, sei que vão lembrar da semifinal da Copa do Brasil e tal. Pode ter sido realmente uma conduta... Pode não, foi uma conduta inadequada. O Fernando Diniz, na época, também saiu no meio da torcida. Só que também a gente não pode esquecer que estávamos vivendo um outro momento da pandemia. Né? A coisa, ela está piorando gradativamente. Muito rapidamente. Muito rapidamente. Muito rapidamente. Então, antes tarde do que nunca, da pessoa abrir os olhos e fazer. Eu acho que, às vezes as pessoas só conseguem ir, e assim, não estou aqui passando pano para o Lisca, não, mas é que muitas vezes as pessoas só percebem a gravidade de algo quando começa a acontecer ao seu redor. Quando você perde pessoas queridas, quando você... Sabe, o despertar, às vezes, ele acontece por circunstâncias. A pessoa não pode mudar de opinião também? Isso não invalida, sabe, o discurso dele. O discurso dele, para o momento, é apropriado. Aí o Renato fala assim, não pode parar tudo e tal. Parou o ano passado, numa situação, digamos assim... Menos crítica. Menos crítica, sabe, menos crítica. A Conmebol está sugerindo, inclusive, que se cancele as eliminatórias. É um momento em que você... Aí é a imagem do Lisca aglomerando naquela época. Mas o Lisca se desculpou logo depois do fato. Ele se desculpou e ninguém lembra da desculpa. Então, Lembra, isso é importante a gente falar, porque aqui, a gente é livre para dar a nossa opinião, não é, Celso? Claro. Então, na época, a gente fez a crítica ao Lisca e já no dia seguinte o Lisca fez o meia-culpa. Quem de nós não errou? Quem de nós não errou? O que não dá para aguentar é demagogia, é jogar para a galera, é a tal da hipocrisia, como disse o Richarlison, que para mim não se aplica ao Lisca. Também não. Porque antes da reportagem eu pedi uma pausa só para falar do Abel, né? O Abel falando que estava preocupado com a Covid, aí eu citei que há 10 dias atrás, uma festa merecida ao Palmeiras, campeão da Libertadores, né? Bicampeão da Libertadores, se reuniu 200 pessoas. E aí não apareceu ninguém para falar. Se o Abel tivesse tão preocupado, né? E não só o Abel. Pior, o que fez a Conmebol na Celso, final da Libertadores. E não só o Abel. Todos os técnicos e jogadores formadores de opinião. Eu disse lá atrás, aquela aglomeração de São Paulo que eu participei lá, os jogadores deviam vir a público, os técnicos vir a público e falar, não vão ao estádio. Vão pra casa. Não apareçam lá, vamos fazer uma live virtual. Qual de vocês, treinadores, deu a cara a tapa, né, para falar sobre isso? Por que o seu Abel não pede? O Palmeiras deve ser campeão da Copa do Brasil no final de semana. Por que o seu Abel não posta lá, convoca a torcida do Palmeiras para uma grande live? Por que não se promove uma grande live? Por que jogador de futebol, nenhum que são formadores de opinião, Celso? Não, pera, só um detalhe. Ninguém... não, foi muito legal a torcida, muito legal os cambal, porque a família de vocês não jogam na aglomeração na porta de estádio. Vocês que fazem a festa e que são merecedores de títulos, e isso não é Palmeiras não, é Palmeiras, Corinthians, São Paulo, vocês deviam vir a público e falar, não apareçam na porta do estádio. Os clubes deviam promover lives aí com toda a torcida. Vamos ver qual torcida vai bombar com o maior número de torcedores em decisão. E não aparece ninguém. Então, depois que empata com o Corinthians, me preocupei ontem, me preocupei os cambal. Aí já acho hipocrisia, entendeu? Não, eu não acho hipocrisia, Garrafa. Não. Tá bom. Existe um contexto que você está desconsiderando. Qual? Por exemplo, 8 jogadores do Corinthians... 8 jogadores do Corinthians estavam com Covid. E um teve febre o Palmeiras. Antes do jogo. E quantas pessoas estavam com Covid na porta, na aglomeração, na academia do Palmeiras, levando o Palmeiras para o Mundial, Celso? Mas aí é uma questão de circunstância para análise. Mas então... Você está querendo jogar na fogueira alguém que está falando algo que tem não é só ele, tem todos. Muita sensatez. O São Paulo fez isso, o Corinthians fez isso, todo mundo fez, Celso. Eu entendo que deva realmente ter um trabalho de consciência dos profissionais de trabalho, mas quem comanda o futebol tem que perceber também que se você faz uma final de campeonato, você está, de alguma maneira, criando um motivo para que pessoas apaixonadas e alienadas possam se aproximar e é pedir demais para os caras que fazem o espetáculo conclamar a torcida para não comparecer? Será que é pedir muito para vocês que ganham $500 mil, $1,5 milhão de reais? Será que é pedir muito? Só que ainda é mais sensato. Joga bomba, mas ainda é mais sensato. Nossa, não é por aí. Não é, a questão, assim, Celso. A questão maior é que quem comanda o futebol tem o bom senso de observar o que está acontecendo
acontecendo no momento. Eu gostaria de lembrar que o futebol voltou lá no Rio de Janeiro, com o Flamengo jogando ao lado de um hospital de campanha, com pessoas morrendo lá. Celso, não dá para passar a mão na cabeça de jogadores. Os caras são responsáveis, Celso, todos nós somos. Nós vamos esperar de quê? Dos governantes não estão fazendo nada. Nós temos que fazer. Mas não são eles quem definem. Não definem, mas eles podem colaborar, Celso. Você dá a sua colaboração, a Michele dá, eu também dou. Você acha que eu não quero sair daqui, juntar a galera e fazer um churras? Não dá, velho. Não dá, não tô fazendo. Eu só acho que você está apontando a sua metralhadora para a pessoa errada. Não tô, não. O senhor está falando, não estou apontando para o Abel, não. Eu estou falando para todos. Eu falei para o São Paulo, eu falei, quando o Raí, por que o Raí não vem com o presidente do São Paulo, com o Diniz? Porque o Corinthians não chega em decisão do campeonato. Então, o Garrafa está falando que, só para dar o fechamento, eu tenho um entendimento aqui da coisa. O Garrafa está falando o seguinte, que os jogadores deveriam se manifestar, treinadores pedindo para a torcida ficar em casa. Né? Concordo com isso. Mas o campeonato deveria parar ou não? Claro que deveria. Deveria parar. O Celso também acha que deveria parar o campeonato. É a mínima condição. Quando você chega num momento em que você tem 1.800 pessoas morrendo no intervalo de 24 horas... Não, e o Renato Gaúcho fala, a pessoa fica em casa. Não fica. Renato, eles não ficam em casa, eles vão lá na porta. O que aconteceu na porta do Grêmio aí, domingo passado? Então não adianta. E a polícia, às vezes, quando vê aquela multidão, também tem que começar a dispersar, gente. Tem que começar. Joga bomba de gás, manda embora, vai. Não dá, porque não mais pra machucar, né? Mas tem que fazer o pessoal ir embora pra casa.